Uma sombra paira sobre os primeiros capítulos do livro de Deuteronômio. E essa sombra é a história de Cades Barneia. Uma história de rebelião, uma história de desconfiança, uma história de um povo que, embora tenha tido inúmeras evidências do poder de Deus, ainda assim, sobre o primeiro cenário de adversidade aparente, desconfiaram do poder de Deus e, por consequência, tiveram que peregrinar por 40 anos no deserto. É essa história que nós vamos recapitular no dia de hoje e iremos tirar algumas lições para a nossa vida. Essa história está relatada lá no livro de Números, no capítulo 14. E ali é o contexto em que Moisés envia espias para que possam contemplar a terra que Deus havia preparado. E agora, então, no regresso deles, depois de espiarem a terra, eles compartilhem as informações daquilo que eles viram e daquilo que eles tiveram como vislumbre do que Deus preparou para o seu povo. Você conhece muito bem essa história, nós não iremos ler essa história por causa do tempo, mas você lembra que quando os espias voltam da terra prometida, apenas 2 espias mantêm o otimismo. E esses 2 são Josué e Calebe. Os demais relatam que a terra tinha gigantes, que a terra tinha obstáculos que possivelmente seriam intransponíveis e que Deus talvez não tivesse condições, em outras palavras, de fazer com que eles vencessem aqueles obstáculos. Apenas Josué e Calebe mantêm um relato otimista de que, embora os obstáculos, de fato, fossem aparentemente grandes, o Deus deles era muito maior. E porque Deus havia prometido, de fato aquilo haveria de se cumprir, sem dúvidas. Porém, o povo, no relato, nós lemos que desconfiaram da palavra de Deus. Eles não confiavam que Deus tivesse poder para fazer com que eles conquistassem a terra que Deus havia prometido. E como nós conversamos na segunda-feira, a consequência disso é que o mesmo período que os espias estiveram na terra prometida, espiando a terra, que foi 40 dias, seria agora multiplicado um dia para cada ano, e eles passariam 40 anos peregrinando no deserto até que pudessem entrar na terra prometida. Porém, nem todos entrariam. Aliás, somente 2 daqueles que estiveram naquele grupo entrariam na terra prometida, Josué e Calebe. Os demais pereceriam no deserto e não colocariam o pé na terra que Deus prometeu, como consequência de sua rebelião, de sua descrença, por não confiarem que Deus, que havia prometido, haveria de cumprir. Eu quero pontuar aqui que o relato, ele contém um tema encontrado na Bíblia. E esse relato é muito importante. O relato nos diz que quando Deus decide eliminar o povo por causa da sua descrença, Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, o que as demais nações irão pensar? Eles irão afirmar que o Deus que tirou o povo do Egito e que fez maravilhas ao longo dessa caminhada, não tolerou o pecado do seu povo e os exterminou no deserto? O que eles irão pensar acerca do Senhor? Aqui note que Moisés, ele denota uma preocupação. O que o povo iria pensar acerca de Deus? Isso mostra um tema importante, que Israel não foi chamado para ser apenas propriedade exclusiva de Deus e ser abençoado. Israel é chamado para ser uma bênção às nações. Eu quero dizer a você nesse dia que as bênçãos que Deus te concede não é apenas para que você seja abençoado, mas é para que você compartilhe essas bênçãos com os outros. Israel deveria ser uma bênção às outras nações. Moisés tinha essa preocupação. Seria o povo de Deus luz para as nações vizinhas? Seria o povo de Deus um testemunho vivo para que através de suas vidas os outros pudessem ver o caráter desse Deus? Pergunto, tem sido a nossa vida hoje um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é? Eu li em certa ocasião algo que me chamou a atenção e possivelmente você já ouviu isso em alguma pregação. Nós somos a única Bíblia que alguns irão ler. Alguns talvez não tenham oportunidade de abrir as Escrituras, mas olhando para a sua vida, essas pessoas terão a oportunidade de ver o Deus a quem você serve.
Está você disposto hoje a ser a luz, refletir o caráter de Jesus, ser o testemunho vivo da palavra de Deus àqueles que convivem contigo? Se esse é o seu desejo, eu te convido a fechar os olhos para nós colocarmos a nossa vida sob os cuidados do nosso Deus. Querido Deus, nessa manhã nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos luz, que possamos confiar no poder do Senhor. Não venhamos a descrer como fez o povo de Israel, mas possamos a cada dia confiar que o Senhor tem poder de nos dar a vitória sobre os obstáculos mais adversos. Ajude-nos a testemunharmos o Teu poder aos outros, que possamos ser um testemunho vivo no trabalho, na escola, em nossos lares, para a nossa família, onde quer que nós formos, que as pessoas vejam Cristo em nós. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, hoje você é enviado para ser luz. Amém? Excelente dia para você.